Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso sobre o acordo ortográfico. No vídeo passado nós vimos um pouco a respeito das mudanças que ocorreram durante alguns séculos na ortografia do português, ok? Hoje, nessa aula, nós vamos ver a respeito das mudanças desse novo acordo ortográfico. Um detalhe importante é que esse acordo ortográfico, que nós vamos entrar nele oficialmente em 2016, ele começou a ser preparado em 1990. Porque nesse ano, em 1990, o Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, que são os países falantes do português naquela época, então, eles fizeram uma reunião e nessa reunião, após muito tempo de conversa, após chegar e definir os termos para um novo acordo ortográfico, eles chegaram à conclusão, entraram em acordo, que esse acordo ortográfico entraria em vigor no dia 1º de janeiro de 1994, tá? Porém, em 1994, apenas Cabo Verde e Brasil ratificaram o acordo. E havia um termo que dizia que todos os países que participavam desse grupo de falantes do português deveriam ratificar o acordo. Então, esse acordo em 94, como combinado em 1990, ele não entrou em vigor. Já quando foi em 2004, numa nova reunião, reunindo aí os 7 países, eles chegaram à conclusão e votaram, e foi estabelecido nessa reunião de 2004, que se apenas 3 países aceitassem, ratificassem o acordo, ele deveria então entrar em vigor. Nesse mesmo ano, esses 7 países, eles aceitaram, tá, a entrada então do Timor-Leste. O Timor-Leste só entrou aí para fazer parte em 2004. Nós sabemos que Cabo Verde e Brasil já aderiram ao acordo em 1994 e em 2006 São Tomé e Príncipe assinou esse acordo e então ficou-se definido que a partir daquele momento os países falantes de português iriam adotar uma nova regra ortográfica comum a todos eles, ok? E nessa reunião de 2006, então decidiu-se que todos esses países teriam de 2009 até o ano de 2012 para adaptação à nova ortografia, tá? E quando foi ano passado, nós fomos surpreendidos então pelo anúncio do governo brasileiro que disse que o governo iria adiar o acordo ortográfico para o dia 1º de janeiro de 2016. De acordo com o governo, o único intuito de adiar o acordo, a formalização do acordo no Brasil, foi para ajustar o prazo com o prazo de Portugal, já que Portugal só vai entrar em 2016 também. Bom, mas aí a gente se pergunta, desde 94 que eles estão negociando por esse acordo, nós já estamos agora em 2013 e ainda não entrou em vigor, mas quais seriam alguns dos motivos para se chegar a esse acordo? E nós poderíamos elencar então 5 motivos, ok? O primeiro motivo, para aqueles que se posicionam a favor do acordo, é que a dupla ortografia, ela dificulta a difusão internacional da língua. Nós sabemos que quando se fala de português hoje no mundo, sempre vai se falar a respeito do português de Brasil e do português de Portugal. Por causa dessa dupla ortografia, os testes de proficiência são duplicados. Então, se alguém quer provar a proficiência internacional no português, ela precisa fazer uma prova específica para Portugal e uma prova específica para o Brasil. De acordo com aqueles que são a favor do acordo, eles creem que isso é um motivo negativo. E com o acordo, né, com
se firmando o acordo, nesse momento então resolveria esse problema, que eu particularmente não acredito nisso. O outro motivo também, dentro da dupla ortografia, é que os livros com traduções diferentes dificulta também essa difusão internacional da língua. Então sempre que há um livro, tem que ter um livro escrito em português de Portugal e um livro também escrito com português do Brasil. O segundo motivo que eles elencam também é que o português passaria a ser língua oficial na ONU a partir do momento que fosse estabelecido esse acordo, no qual os 8 países aceitassem as mesmas regras ortográficas. Tá? O terceiro motivo é que asseguraria a unidade da língua. Eles acreditam que trazendo esse acordo para todos os países e todo mundo escrevendo com a mesma regra, vai fazer com que o português se torne mais forte. Outro motivo seria a simplificação da escrita. Então vamos diminuir os acentos, vamos desaparecer com alguns hífens. E o último motivo seria, gente, a inevitabilidade do acordo, tá? Porque o italiano, o francês, o espanhol, a língua inglesa, todas já passaram por esse momento e chegaram à conclusão que deveriam unificar as suas ortografias, tá? E nós nos colocamos aí, a favor ou contra esse acordo ortográfico, porque nós, como estudantes, como professores da língua, precisamos refletir a respeito, e não somente acatar as normas, mas refletir também, chegar a uma conclusão. Tá? Vamos ver aí um pouquinho o que dizem alguns especialistas. Vou colocar aí uma escrita na tela de coisas que foram ditas por aí. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a seguinte, é uma fala de Evanildo Bechara, que diz o seguinte: dizer aleatoriamente, sem fundamentação, que a reforma de 1990 complicou a ortografia da língua portuguesa, significa passar um atestado de insanidade mental a técnicos que passaram a vida toda estudando a língua. Essa é a opinião, então, de Evanildo Bechara. Ele acredita que esse acordo não vai dificultar, só vai facilitar. Por outro lado, nós temos outro professor de português, que é o Hernani Pimentel, e ele diz o seguinte, vamos ver, presta atenção aí a tela. Quando você fala super-homem, você deve usar o hífen e H. O hífen está dizendo que o H é importante. Quando você fala desumano, não vai usar o hífen nem com H. A regra do H é contraditória. Ora diz que é importante, ora diz que não. Quando é que alguém vai aprender no mundo de racionalidade uma besteira dessas? O professor Hernani já se põe totalmente contra esse novo acordo ortográfico, tá? Vamos ver também o que disse a deputada portuguesa e professora Edith Estrela. Ela disse o seguinte: a unificação ortográfica não faz milagres, mas é o primeiro passo para a política de uma língua coerente. Claro, isso levando em consideração que tem que se pensar que a língua não é formada apenas por ortografia. Nem sabemos se é o ponto mais forte de uma língua a sua ortografia. Já o professor Pasquale Cipro Neto, famoso gramático aí, diz o seguinte, que a reforma ortográfica é uma reforma meia sola que não unifica a escrita de fato. E ele tem lá suas razões. Bom, nós vimos 5 argumentos a favor do acordo. Vamos ver alguns argumentos também contra o acordo. O primeiro argumento contra o acordo diz a respeito, gente, da necessidade e custo. Será que é necessário? Será que vale a pena tanto investimento financeiro por esse acordo? Quando a gente diz que será que há necessidade, quem é contra o acordo argumenta o seguinte, que as dificuldades de entendimento entre Portugal e Brasil, vamos colocar esses dois países aí como norteadores, não estão na ortografia, mas sim estão no vocabulário, estão nas diferenças gramaticais. Tá? Então, não está na palavra escrita, mas em si no que essa palavra venha a significar. Eu quero mostrar para vocês agora algumas capas de filmes e livros que eu recolhi na internet e que essas capas
aí, esses títulos, eles estão em um perfeito português, totalmente legível, entendemos a ortografia dessas palavras, mas nós não compreendemos o sentido total. A primeira capa diz o seguinte: os miúdos estão bem. A escrita está perfeita, nós entendemos perfeitamente a escrita. Agora, o entendimento pode ser dificultoso, tendo em vista que nós brasileiros nunca nos referimos às crianças como miúdos, ok? A outra capa aí de um livro, A Buceta de Pandora. Pra gente soa muito mal e essa palavra se reserva a um vocabulário menos culto, a um vocabulário mais vulgar, ok? A outra capa que nós temos aí vai ser a rapariga do capuz vermelho. Nós sabemos, pessoal, já faz muito tempo, que nós não utilizamos a palavra rapariga no português do Brasil como um sinônimo para menina, para moça jovem, ok? Outro exemplo que nós temos aí é o filme Sacanas Sem Lei, que no português do Brasil foi traduzido como Bastardos Inglórios. E o último exemplo que eu trouxe aí, de um filme famoso também, que é O Rapaz do Pijama às Riscas. Nós não compreendemos totalmente o que está escrito. A escrita está perfeita, nós entendemos completamente o que está escrito. Não há problemas ortográficos, o problema vem aí de vocabulário, vem aí de entendimento. Tá? Quando nós falamos então no ponto 1 da necessidade e custo, falamos se é necessário e agora vamos ver essa questão do custo. Ou seja, de repente, todos os dicionários, gramáticas e livros didáticos, eles deixarão de ser usados e vai ter que se preparar todo esse material, tudo que já existe impresso tem que ser feito novamente, porque o que aí está não vai servir. Será que esse custo vale a pena? Será que realmente essa reforma ortográfica ela vai entrar em vigor de fato? Tá? O segundo motivo para aqueles que são contra o acordo tem a ver com o abrasileiramento da língua. Aí alguns portugueses são contra, porque dizem que o Brasil está em vantagem, que quase não há mudança significativa na escrita do português do Brasil. Nós sabemos que hoje, no máximo, 0,9% da nossa ortografia vai ser atingido e que a maior parte das mudanças realmente tem a ver com Portugal. O terceiro ponto, que também algumas pessoas usam para estar contra o acordo, é a questão das palavras que são facultativas. Mesmo havendo essa regra, há uma enxurrada de palavras que podem ser escritas de um jeito no Brasil e de um jeito em Portugal, mesmo depois da reforma. E nós vamos ver essas palavras um pouquinho mais à frente, ok? Bom, por hora nós paramos aqui, nos vemos no nosso próximo vídeo.